Capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amém? Assim diz a palavra do nosso Senhor. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Ó Deus Pai, Deus querido, Deus amado, que o Senhor venha falar, meu Pai, através de tudo que será ministrado aqui essa noite, que o Senhor venha anular o meu eu, meu Pai, que tudo que seja dito seja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Prepara os nossos ouvidos, meu Pai, para receber essa mensagem e que saiamos daqui diferente, meu Pai, do que entramos. Então, o Seu Espírito, meu Pai, possa transformar nossas vidas cada vez mais, meu Deus. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu, quando comecei a rascunhar essa pregação, eu vi que para mim era é um tema muito corriqueiro, que fala da salvação, que fala da obra de Jesus, da obra do Espírito Santo e da obra de Jesus Cristo, tudo num versículo só. Eu falei, mas Deus, isso é tão básico, é saber quem é Deus, saber o que o Espírito Santo faz, saber o que Jesus Cristo fez por nós, isso é tão básico. Eu estava relutante em trazer essa palavra, até que quinta-feira, Lucas estava pregando, acho que ele nem se ligou nisso, ou ele se ligou, ele falou assim, a igreja está passando, não com essas palavras, eu vou parafrasear o que ele falou, a igreja está sendo ensinada na base de novo. Tudo que está sendo dito está reforçando a base da igreja. E quando ele falou isso, veio uma paz no meu coração que eu falei, amém, eu tenho que levar essa mensagem, a mensagem de um assunto básico, mas um assunto de muito importante para sustentar nós como igreja, para sustentar nós como seres que seguimos, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando somos encontrados por Jesus, o primeiro grande fundamento para construir nossa vida espiritual deve ser conhecer o projeto de salvação para o homem. Nós temos que entender o que é essa salvação para o homem, para nós. A gente escuta muito, ou vê vídeos de pessoas que são novas na fé, ou que não são cristãs, são de outras religiões, que eles falam, mas por que salvação? A gente escuta muito isso. Do que eu preciso ser salvo? O que eu fiz de errado para ser salvo? A gente escuta muito isso. Se você for debater com alguém sobre a questão da salvação, ou então ver vídeos de debate sobre isso, sempre sai essa pergunta, por que eu preciso ser salvo? E aqui essa noite, o primeiro ponto que eu vou trazer é por que a gente precisa ser salvo. No versículo que a gente leu, nisso diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Para entendermos isso, precisamos voltar no passado, meus irmãos? Há mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo, lá em Adão e Eva, com Adão e Eva, no Jardim do Éden, foram criados por Deus, amém? Eles foram criados por Deus, eles receberam o fôlego da vida, amém? E dali eles começaram a ser seres viventes, tinham uma vida eterna ao lado do Criador. Deus ia falar com eles ao final da tarde, ia encontrar com eles, ia falar com eles. Eles tinham a presença de Deus muito forte na vida deles, até que tudo estava perfeito, tudo estava correndo conforme mil maravilhas. Mas aí até que a serpente foi falar com Eva, e ali teve uma mudança. Gerou esse falar da serpente com Eva, que foi Satanás, que usou uma serpente para falar com Eva, gerou uma desobediência. Essa desobediência gerou uma ruptura deles com Deus, deles com relacionamento com Deus. Eles eram vidas sem maldades, amém? Eram vidas sem maldade, não tinha maldade no coração. Eles foram criados para viver eternamente em comunhão com Deus. E agora, quando o pecado entra em jogo, quando a serpente aparece, quando tem a ruptura do relacionamento deles com Deus, não é mais dessa forma.
O coração deles toma o conhecimento do mal, do que é mal. O coração deles se enche de maldade e o pecado entra em seus corações. No ato de amor, meus irmãos, de amor, Deus os expulsa do jardim. Por que de amor, cara? Ele expulsa ele do lugar maravilhoso, onde já tudo que eles poderiam comer é por amor. Porque eles não poderiam viver eternamente, meus irmãos, eternamente, carregando a sujeira e a vergonha do pecado, né? Essa vergonha maldita. Então, eles expulsam para que eles possam encontrar Deus e seus pecados fossem perdoados. Mas eles não podiam viver de forma eternamente, como era o projeto inicial. Então, o que aconteceu com o homem? Faço a pergunta para vocês. O que aconteceu com o homem depois que entra o pecado no mundo? É maldade. Começa a vir tudo aquilo que a gente não quer fazer, mas faz. Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, mas começamos a fazer. Nós adquirimos uma herança genética maldita lá desse primeiro casal. Nós temos essa herança, carregamos essa herança. O pecado foi uma contaminação da nossa alma. Nossa alma foi contaminada pelo pecado. O tempo que era eterno passou a ser contado para a nossa morte. Então, a partir daquele momento, morreríamos, teríamos tempo, teríamos prazo de validade, digamos assim, início, meio e fim. Tudo isso pela entrada do pecado no mundo. Então, é por isso que precisamos, meus irmãos, de sermos salvos. Para nos restaurar diretamente com o nosso relacionamento com o nosso Deus. Eu não vou continuar aqui, senão vou dar já spoiler lá no final. Vou continuar aqui falando. E a palavra que ele usa aqui, segundo a presciência, presciência. É do grego, ela vem puxando do grego, significa prognose. Desculpa o meu grego, se não está certinho, né? Mas é prognose, é do grego, e ela tem o mesmo significado da palavra, a mesma raiz grega, né? Da palavra prognóstico, que muitos médicos usam, né? Prognóstico, muitos médicos usam essa palavra, é habitual, no uso da medicina, a palavra prognóstico. E o que seria essa palavra prognóstico, né? Que os médicos usam bastante, diferente de diagnóstico, né? Para mim era a mesma coisa, fui pesquisar, não, é diferente, diagnóstico e prognóstico. O prognóstico diz o que vai acontecer daqui para frente, de acordo com o tratamento que o médico der ao paciente. O diagnóstico, ele viu o que era, é isso aqui, é essa doença. Então, o prognóstico é aquilo que, daqui para frente, quando a gente vai começar a tratar aquela pessoa, ela vai agir dessa forma de acordo com o tratamento. É em teoria, né? Porque na prática pode haver outros caminhos que não seja aquele. Mas na teoria é uma ciência, né, que fala que há uma chance, uma estimativa que isso ocorra conforme assim, assado. E aqui, quando essa palavra é usada na Bíblia, o prognose, ela é usada, prognose, para presciência, que é quase a mesma coisa do que um prognóstico. A única diferença é que não é estimativa. Para Deus não tem estimativa, não tem achismo. Para Deus é certeza o que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer. Antemão, ele não é pego de surpresa quando Eva peca, quando a Eva come o fruto, ele não é pego de surpresa. Ele já sabia o que iria acontecer, ele já sabia que Adão e Eva iria acontecer. E ele já tinha o prognóstico todo desenhado. Ele já sabia que precisaria enviar o Cordeiro perfeito como sacrifício, que é Jesus Cristo. Ele já sabia que a eternidade, que o relacionamento com Ele ia ser quebrado. Ele já sabia que precisaríamos de um Salvador. Ele já sabia que precisaríamos do Espírito Santo para nos guardar no caminho, quando estivermos aqui na santificação. Ele não é pego de surpresa. Então, quando ele usa a palavra presciência de Deus Pai, é que ele já sabia, ele já sabe quem são aqueles que Deus vai chamar para toda a eternidade. Ele não vai ser pego de surpresa de acordo com os nossos atos, não. Ele já sabe o ato de cada um, tudo que iremos fazer, ele já sabe. Então, é a presciência de Deus, é o poder de Deus, da certeza que ele sabe. Não é igual aos médicos, que é uma estimativa. Não, Deus não trabalha com estimativa, ele trabalha com certeza.
Ele é absoluto, Ele não mente, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele é atemporal, passado, presente e futuro, para Ele se misturam. Então Ele sabe o que vai acontecer com nossas vidas, amém? Deus é o nosso Salvador, porque Ele nos escolheu quando ainda éramos sujeira e vergonha. Na última célula, eu falei assim, a gente falando na última célula, eu fiz uma pergunta para eles, falei assim, vocês lembram como vocês eram antes de conhecer a Cristo? Aí teve um participante lá da célula que falou assim, ih, Carlos, deixa isso para lá, quero nem olhar para trás, não quero nem ver isso, deixa isso para lá, estou melhor agora. Aí eu falei, não, nós temos que olhar para trás sim. Não olhar para trás, mas não no sentido de olhar para trás como que no deserto, como aquelas pessoas lá no deserto olhavam, que viram, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar lá para trás, que lá estava melhor do que eu estou aqui hoje. Não, não nesse sentido. Nós temos que olhar para trás e ver, olha onde eu estava e olha onde eu estou hoje pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que fazer esse comparativo sim, todos os dias, para saber que nós mudamos graças a Ele, não pelo nosso querer, não pela nossa vontade, mas pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então temos que sim olhar para o passado para saber da sujeira que Ele nos limpou, para saber da vergonha que Ele nos tirou e nos vestiu com lindas roupas, nos limpou e somos entregues a Ele. Então temos que sim olhar, mas não olhar, conforme eu falei, não olhar de querer voltar para o passado. Não, esse olhar a gente não tem que ter. É um olhar de que olha como eu era e olha como eu sou hoje, graças a Deus. Aí tem o segundo ponto. Aqui já falei para vocês que é o primeiro ponto, que é Deus, né? Sobre a sua presciência, já sabia o que ia acontecer, já sabia que precisaríamos ser resgatados por nossos erros, pelos nossos pecados. Aí está o segundo ponto, eu dei o nome de a execução do resgate. O sangue do Filho. Diz assim a palavra nesse trecho. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O pecado na Bíblia é descrito como uma mancha que o homem não consegue lavar. Amém? Com uma mancha de tinta, pensa numa blusa que vocês têm. Lá em casa acontece isso direto, que eu tenho 2 filhas pequenas. É uma blusa, uma mancha de tinta, e essa blusa branca foi manchada com tinta ou qualquer outra tinta que não sai, que você esfrega. Conforme você mais esfrega, mais ela parece que cresce e não sai de jeito nenhum aquela mancha, sem usar certos produtos, tá, meus irmãos? Só ali na mão. Ela não sai daquela blusa. Minha filha já perdeu acho que umas 2 blusas por causa disso. Porque não sai, tem certas tintas que não saem. A minha mãe fala até assim, vou levar para, como que é? Coará? É Coará, né? Coará que fala. Vou levar para Coará isso aí. Fala, então leva, mãe. Nem sei muito bem a questão, mas leva. É para tirar a mancha, né? Eu não sei porquê. Vou tirar a mancha, ela fala Coará. Então leva. Aí ela leva para Coará. Então você já tentou limpar e percebeu que quanto mais esfrega, pior ficava. O pecado é assim, meus irmãos. A gente peca. E se a gente não pede perdão, não reconhece que estamos errados, mais pecado a gente vai fazer. E esse pecado não vai sumir da gente. Ele vai ficar lá, uma manchinha pequena. A gente vai ter que viver. Por mais que a gente seja nova criatura, a gente vai ter que viver com as consequências desse pecado. O pecado não vai nos abandonar, porque vai ter sempre uma manchinha que vem de Adão e Eva, que vem do pecado original, que vai habitar nos nossos corações. Conforme Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É por causa desse pecado original que vem de Adão e Eva, dessa mancha que por mais que a gente esfregue por nós mesmos, não, eu estou fazendo boa obra, eu estou fazendo isso, eu faço isso na igreja, eu ajudo o próximo, esse pecado não vai sair pela nossa força, não vai sair pelas nossas mãos. E o sangue de Jesus funciona como o único agente purificador. É o sangue de Jesus. Conforme ele diz aqui, a presciência para a aspersão do sangue de Jesus. Essa aspersão, ele está se referindo lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, quando Deus manda pintar os umbrais das portas com o sangue. Alguém lembra disso? Amém? É pintado. E o que acontece nas casas que está
pintada com o sangue do Cordeiro. O que acontece? Não acontece nada. Nada acontece, porque eles são protegidos. O espírito que vinha para matar os primogênitos não entram nas casas que são protegidas por esse sangue. Então não acontece nada com eles. Por quê? Porque eles são protegidos pelo sangue do Cordeiro. Então, o Cristo, por isso que eles usam esse purificador, né? Cristo, a aspersão, que ele, é por causa disso, porque o sangue do Cordeiro, ele nos protege. Esse sangue que foi derramado naquela cruz, ele nos protege todos os dias do nosso querer fazer errado, né? Ele que nos protege, ele que nos protege de todo mal, ele que nos protege a nossa vontade, a nossa carne de querer fazer ali o mal, é o sangue de Cordeiro que sempre é derramado, é sempre jogado, vamos dizer assim, na nossa vida. A aspersão é o momento que Deus diz: eu não olho mais para a sua sujeira. Quando o sangue de Jesus é derramado na nossa vida, Deus está falando: eu não vou olhar mais para a sua sujeira. Eu olho para a pureza do meu filho, que agora está sobre você. É isso que quer dizer a aspersão. Deus não vai enxergar mais os nossos pecados, meus irmãos. Ele vai enxergar somente a pureza do sangue que é derramado sobre nós. O sangue que foi derramado naquela cruz sobre nós. E do Éden, onde Deus cobriu Adão com peles, até o sacrifício de animais, com Abraão e Moisés, tudo apontava para o Cordeiro definitivo. Porque esses sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento eram só uma mancha, era só um pouco do que iria ser representado em Cristo Jesus, que era o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito. O sangue que todos nós precisamos para sermos limpos, lavados, ficarmos alvos como a neve, é através desse sangue que foi derramado naquela cruz. E Jesus veio para fazer a aspersão, meus irmãos. Ele resolve nossa culpa. O sangue limpa. O sangue limpa toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Tudo que não merecíamos, aquele sangue vem e nos limpa e nos purifica. Esse sangue, essa aspersão também, ela resolve a nossa condenação. Que estávamos condenados à morte, amém? Estávamos indo para a morte. E quando a aspersão é feita em nós, quando somos marcados pelo sangue do Cordeiro, esse sangue nos protege. Dessa condenação que era certa, que era ir para o inferno, o sangue de Jesus reverte isso. E agora nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, caminhando para os novos céus e nova terra, graças ao sangue que foi derramado em nós. O sangue do Cordeiro nos protege de não sermos consumidos para o inferno. Amém? E ele resolve a nossa separação com Deus. Estávamos separados com Deus, não tínhamos total acesso a Deus. Mas quando somos aspergidos pelo sangue, o sangue, que é Jesus Cristo, faz essa ponte entre nós e Deus novamente. Conforme diz a palavra, o véu, quando ele morre, quando ele declara suas últimas palavras, Jesus declara suas últimas palavras naquela cruz, o véu se rasga de cima a baixo, e ali nós temos livre acesso ao Pai. É por causa do sangue que é aspergido em nós, é por causa desse sangue que nos purifica, que nos... Oh, meu Deus, não tenho palavras, não tenho adjetivos para descrever como eu amo Jesus Cristo, tudo que Ele fez naquela obra, por mim e por vocês, meus irmãos. Então esse sangue faz a ponte, é o elo. E hoje nós podemos orar para Deus e conversar com Deus, orar para Deus todos os dias, por causa desse sacrifício que foi feito naquela cruz. Eu faço a pergunta: por que preciso de salvação? Primeira pergunta que eu nisso. Então, por que eu preciso de salvação? Aqui está a resposta. Porque você tem uma dívida que só o sangue de Jesus pode quitar. Somente o sangue de Jesus pode quitar essa dívida que nós temos. Sem esse sangue, nunca conseguiríamos ter um relacionamento de novo com Deus. Sem esse sangue, estaríamos caminhando para o inferno. Então, nós temos que ser salvos, porque por nós mesmos, nós nunca escolheríamos a boa vontade que é de Deus. Por nós mesmos, pela nossa carne, que luta todo dia contra o Espírito, se não fosse o Espírito nos moldar, nós iríamos para longe de Deus, iríamos buscar as coisas desse mundo, mas não buscaríamos Deus.
Porque a carne não quer Deus, a carne é contra Deus. Por quê? Porque tem um pecado nela, tem aquela mancha do pecado em nossos corações. Então, graças a Deus que nós temos o Espírito para nos guardar, para nos guiar, para nos fortalecer nessa caminhada, porque sem eles também, irmão, sem a obra trinitária de Deus, estaríamos completamente perdidos nesse mundo. Estaríamos condenados à salvação. E Ele é o Salvador porque Ele é o único sacrifício perfeito, compatível com a nossa necessidade de eternidade. Nós temos essa necessidade de eternidade porque fomos criados para ser eternos ao lado do Pai. Amém? Esse era o propósito inicial quando Deus criou Adão e Eva. É viver eternamente ao lado de Deus. E para que isso seja feito, nós temos que passar pelo sangue de Deus, o sangue de Jesus. Então, nós temos que ser aspergidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aí sim, nosso relacionamento volta. Aí sim, nós podemos entrar na Nova Jerusalém. Aí sim, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que Ele é soberano sobre todas as coisas, porque do início ao fim, tudo depende da soberana vontade de Deus. E quando a gente entende isso, meus irmãos, quando a gente entende que é no início da presciência de Deus, que Deus fez por nós, entregou seu Filho, que Ele morreu por nós, que aquele sangue é derramado sobre nós, somos novas criaturas, e Ele faz isso em ato de amor, não de obrigação, porque Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, Ele faz num ato de amor, a gente entende que nós temos também que servir em amor às outras pessoas. Nós temos que falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Nós trabalhamos na igreja em amor, porque Cristo se entregou por nós. Fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve, porque não se torna uma obrigação tu vir à igreja. Não se torna uma obrigação tu trabalhar na igreja. Não se torna uma obrigação tu falar de Jesus Cristo para as pessoas. Não. Se torna um amor, se torna uma alegria fazer essas coisas na igreja, falar de Jesus para os amigos, falar de Jesus para outras pessoas, convidar elas para vir à igreja, se torna uma alegria, porque a gente quer compartilhar essa alegria com as outras pessoas. A gente quer que elas sintam essa alegria que a gente sente quando reconhecemos que Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então fica mais leve, fica mais fácil quando a gente começa a entender que Jesus, sim, é o único caminho, que aquele sangue que foi derramado, Ele me guarda, me protege, e que me livra da morte eterna, é esse sangue que é derramado sobre mim e sobre todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E a terceira parte da minha pregação, eu botei o nome de a manutenção da obra. A manutenção da obra, que é a santificação do Espírito. Ele fala, nesse mesmo versículo que a gente leu, no final, é em santificação do Espírito. De Deus Pai, em santificação do Espírito. A salvação não é um evento estático, meus irmãos. Como assim, Carlos? Fui salvo e pronto, acabou. Fui salvo. Já estou salvo, pronto. Não preciso fazer mais nada, só esperar Deus tocar as trombetas, é só eu morrer que já estou salvo. Não é dessa forma. A salvação é um processo dinâmico, ele é dinâmico. Sou salvo, mas o que tenho que fazer enquanto não estou na Nova Jerusalém? É isso também importante para a nossa vida. Sou salvo? Sou salvo? Amém. Quem é salvo, diga amém. Amém. Mas enquanto eu não estou lá na Nova Jerusalém, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? É só ficar no banco sentado ouvindo? Não. Nós temos que agir para o reino, nós temos que trabalhar para o reino. Temos que, porque a vontade, conforme eu falei, a vontade é grande, que eu quero que todos vão para o reino junto. Então nós temos que fazer algo sim, para que esse reino se expanda. Conforme lá Jesus fala para os seus discípulos, vão e fale para todas as pessoas as boas novas. Nós temos que ir e falar das boas novas da salvação, que é em Jesus Cristo. A salvação não é apenas, meus irmãos, ir para o céu. Pronto, sou salvo, vou para o céu. Ok, isso faz parte da salvação. Mas não é somente isso. É ser transformado aqui na terra. É ser transformado pelo Espírito Santo enquanto a gente estiver habitando aqui nesse mundo. É em santificação. E quem faz esse processo de santificação é o Espírito de Deus em nossos corações. Porque sem Espírito, meus irmãos, não conseguimos fazer
esse processo de santificação. Conforme diz, se não me engano, é Paulo que ele fala da metanoia, né? Da transformação completa da nossa mente, é o Espírito Santo. Porque nós nunca conseguiríamos tirar pensamentos, coisas que estavam enraizadas no nosso coração como verdade, se não fosse a obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu, conforme eu sempre falo, estava indo para o caminho quando eu conheci minha esposa, eu estava indo para o caminho do alcoolismo, quase, que eu bebia quase todo dia, e aquilo para mim era normal. Por quê? Porque meu pai fazia aquilo. Então eu via meu pai fazer aquilo, eu achava aquilo normal, bebia todo dia, bebia todo dia, até que Jesus me encontrou, me resgatou, e eu falei, mas isso aí eu posso continuar bebendo, não tem problema nenhum. Estou falando da minha experiência, tá? Posso continuar bebendo, não tem problema, não vou perder minha salvação se eu beber. E eu bebi, e me deu um enjoo tão grande, que eu entendi que Deus quis para mim, nunca mais eu botei uma gota de qualquer tipo de álcool, nunca mais bebi, né, qualquer álcool na minha vida. Mas foi porque eu quis? Não. Foi porque o Espírito Santo é que transforma. É o Espírito Santo que faz essa mudança do nosso querer. É o Espírito Santo que nos alerta quando estamos fazendo algo de errado. Então essa santificação não parte de nós, nunca vai partir de nós, porque por nós a gente continuaria ainda no erro. Parte do Espírito Santo que habita em cada um aqui. Amém? Então é o Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. É nos manter no caminho de santificação. É nos manter no caminho que vai nos levar à nova Jerusalém. Santificar não é usar roupas específicas, não é só botar a Bíblia embaixo do braço e vir para a igreja, não é só falar que é crente, eu sou crente, não. Santificação é ser separado das coisas do mundo, as coisas que vão contra a vontade de Deus. Isso nós temos que abandonar. Não vou entrar aqui o que é certo, o que é errado, porque esse não é o assunto em questão, mas é sermos separados, é entendermos, é transformar nossa mente, que certas coisas que fazíamos antes não agradam mais a Deus. Então tenho que parar com aquilo, tenho que transformar o meu jeito de agir sobre aquelas coisas, e é o Espírito Santo que vai nos ajudar. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. Primeiro ele convence, ele mostra, isso aqui Deus não quer. Mas como que ele faz isso, Carlos? Através da palavra, através da oração, através da ministração da palavra. Em todo momento Deus está falando com o seu povo. Ele nunca abandonou o povo. Tem um momento de silêncio, né, que a gente chama, que é aquele período de 400 anos, mas ele nunca deixou de agir na história. Ele apenas parou de falar com os profetas, nesse período intertestamentário, que é do Antigo para o Novo Testamento, que ele vai voltar a falar lá com João Batista. Mas ele nunca deixou de agir sobre a história, sobre o seu povo, sobre aqueles que ele chama de seus filhos, seus irmãos, somos irmãos de Jesus Cristo. Então ele sempre está falando com o seu povo, ele sempre está se comunicando com o seu povo. E hoje, graças a Deus, nós temos liberdade aqui ainda de ler a palavra, de orar, de se reunir na casa um dos outros, conforme a gente tem feito nas células, para falar do amor de Deus, para falar de Deus. Então, graças a Deus, nós temos essa oportunidade hoje de estarmos aqui. E é o Espírito Santo que vai nos convencendo que isso está certo, que isso não está errado. E é o Espírito Santo assumindo, ele tem que assumir, meus irmãos, o governo da nossa vida. Temos que deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Temos que deixar ser ministrados, digamos assim, pelo Espírito Santo. Porque, conforme eu disse, a palavra, a nossa vida vai ficar muito mais fácil quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida. E a alma, conforme eu falei, a alma deseja a Deus, mas a carne luta contra, todos os dias. O Espírito Santo é quem nos dá graça sobre graça, conforme João 1,16 diz. É o Espírito Santo que nos dá graça sobre graça todos os dias para resistirmos à carne. Não vem de nós, é obra exclusiva do Espírito Santo. Deus nos salva para restaurar em nós a imagem que o pecado destruiu. Aquela imagem que nós tínhamos, que o ser humano tinha lá com Adão e Eva, foi destruída. Então, Deus age em nós, através do Espírito Santo, para que essa imagem seja, para que volte essa imagem que tínhamos perante a Deus. Ele é o Salvador, não apenas
nos tira ali daquela lama, do buraco onde estávamos sujo, mas nos limpa. Ele nos limpa, meus irmãos, e nos dá uma nova natureza em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso para mim olha, Deus, como o Senhor é bom, é tremendo. Não merecíamos, amém? Não merecíamos, mas o amor dele nos resgata, nos limpa e nos dá uma nova vida. A alma, meus irmãos, é o nosso bem mais precioso, é o que temos mais de precioso na nossa vida. E o Espírito Santo trabalha para que lá no dia, no final, lá no dia do juízo, nossa alma seja encontrada justa e vestida com um manto de justiça, conforme lá diz em Isaías 61:10. Então é para isso que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, para que lá no dia, lá no juízo final, nossa alma seja encontrada justa e vestida com o manto da justiça. Então é o Espírito Santo que faz esse trabalho, que se encarrega desse trabalho nos nossos corações. Para acabar, meus irmãos, construir a vida sobre a rocha é entender o projeto trino de Deus. Se a gente entende isso, a gente consegue construir uma casa sobre a rocha afirmada da melhor forma possível. Porque a gente começa a entender que é Deus que faz. A gente é um mero agente do querer e da vontade de Deus. O Pai planejou. Sua eleição garante que você não é um acidente. Nós não somos um acidente. Não aconteceu por acaso. Nossa salvação não pegou Deus de surpresa, de forma alguma. Foi planejado, que a gente chama de presciência. O Filho pagou o preço. Amém? O sangue dele garante que você e eu não somos mais escravos daquela genética do pecado, daquela genética maldosa. Não temos mais essa genética, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou, nos purifica todos os dias. E o terceiro, o Espírito preserva. A santificação garante que você chegará ao fim da jornada. Amém? Então, chegaremos ao fim da jornada? Amém. Ih, achei fraco, hein, pastor? Chegaremos ao fim da jornada ou não? Amém. Por nossos méritos? Não. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele que faz a obra do início ao fim. Presciência, sangue derramado no nosso viver. E o Espírito Santo, enquanto estamos aqui, vai nos moldando conforme o caráter que Deus quer para a nossa vida. O que aconteceu com o homem no Éden foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Eles foram expulsos. Mas o que aconteceu na cruz foi a nossa vitória. Amém, irmãos? Naquela cruz foi a nossa vitória. Fomos redimidos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, eu faço uma pergunta para vocês para encerrar. Você já aceitou essa doação de vida? Amém? Porque não é só, conforme eu falei, sou salvo e pronto. Não. Sou salvo, glória a Deus por isso. Mas enquanto eu não estou lá, na Nova Jerusalém, temos que fazer algo aqui sim, nesse mundo. Temos que falar do Evangelho, temos que fazer boas obras. Temos que, não para a salvação, mas porque somos agora novas criaturas que amamos os outros conforme Deus nos ama. Então esse amor tem que passar de nós para as outras pessoas. Então temos que fazer boas obras, temos que ajudar as pessoas, porque o amor é tão grande que a gente sente que não dá para guardar só para nós. Nós temos que demonstrar esse amor para as outras pessoas. E outra pergunta: sua alma, sua vida está segura no Salvador? Pense nisso, segura. Não vou perder minha salvação de forma alguma, porque Deus já está comigo. Jesus é meu Salvador. Então, esteja seguro nisso. Esteja firme nesse caminho que Jesus está contigo em qualquer situação. Por mais que seja a situação mais desafiadora que você possa encontrar, Jesus está contigo. Nos escritos antigos, dos pais da igreja, se não me engano é Irineu de Lyon, não sei, agora se não for ele me desculpa, mas acho que foi Irineu de Lyon que escreveu, não está na Bíblia, que o apóstolo Paulo, antes de ir para a ilha de Patmos, para ser aprisionado naquela ilha onde lá ele é revelado o evangelho de Apocalipse, o imperador de Roma mandou que João fosse posto num caldeirão com azeite, fervendo. Foi uma ordem do imperador, e eles fizeram. Eles jogaram João num caldeirão fervente e jogaram lá. Sabe o que aconteceu com ele?
Nada, nada, porque ele estava coberto pelo sangue do Cordeiro. Ele sai daquele caldeirão fervendo, e Irineu vai dizer que o imperador não conseguiu outra forma de matar João, por isso que ele é exilado lá na ilha de Patmos, lá para onde ele recebe o evangelho não, onde ele recebe a revelação de Apocalipse. Então, Deus ainda tinha propósito na vida de João, por isso que ele não é morto naquele momento, porque Deus o protegeu, porque ainda tinha um propósito na vida dele. Então, mais uma vez eu digo, Deus sabe de todas as coisas, Deus não dorme em nenhum momento, Ele tem a presciência de que tudo vai acontecer e que vai nos proteger conforme a vontade dEle. Amém? É isso que eu queria trazer essa noite. Vamos louvar? Vamos louvar. Amém, igreja. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor, porque nós precisamos